Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiana Gonçalves, professora de vocês neste módulo de lesões de pele no centro cirúrgico e cuidados com o dreno. Vou apresentar para vocês o meu plano de aula para que vocês possam se programar. Então, como a gente vai abordar este módulo? Hoje, a gente vai dar início falando um pouco sobre tipos de drenos, colocação e manuseio e assistência de enfermagem. Ao término, vocês farão uma atividade que valerá de 0 a 10 pontos e vocês vão encaminhar para o meu e-mail. Amanhã, a gente inicia a aula falando um pouco sobre anatomia e histomorfologia da pele. Por que eu decidi colocar este assunto no nosso módulo? Porque não dá para falar para vocês sobre coberturas e novas tecnologias sem a abordagem da pele, da divisão da pele, dos componentes da pele. Se vocês não souberem esses componentes, suas divisões, a gente não vai conseguir, vocês não vão conseguir prescrever uma cobertura adequada para cada situação. Então, por este motivo, todos vocês irão aprender comigo a anatomia e histomorfologia da pele, os tipos de pele, alterações e semiologia. E em seguida farão mais uma atividade que também valerá de 0 a 10 pontos, e isso no período da manhã. Quando for no período da tarde, iremos retornar às atividades falando um pouco sobre feridas, cicatrização, complicações de feridas cirúrgicas e quais as orientações que a gente deve saber para passar para o paciente e seus familiares. E terminaremos o dia fazendo a terceira atividade, que valerá de 0 a 10 pontos. Eu vou somar essas 3 atividades e a gente vai obter uma média para essa primeira etapa. E nos próximos 15 dias a gente retorna entendendo um pouco sobre coberturas e novas tecnologias. Drenos. Para falar de drenos, antes a gente precisa abordar um pouco do que é a drenagem. Então, o que é drenar, É o ato a ser realizado para retirar uma quantidade de líquidos de dentro de uma cavidade natural ou criada. A drenagem ela é feita através de tubos que podem ser colocados em todas as partes do organismo para evitar e prevenir complicações relacionadas às diversas cirurgias. Classificação quanto ao material do dreno. Então, a gente pode ter um dreno de borracha, e aí estes podem ser tubulares, rígidos ou laminares. Os primeiros drenam por gravitação e os outros 2 por capilaridade. A vantagem do dreno de borracha é porque ele é mais macio e maleável e reduz lesões quando comparado com o dreno de polietileno. A desvantagem é porque, por eles terem uma superfície mais irregular, são mais propícios à colonização bacteriana ou infecção em volta do dreno, que a gente chama de infecção peridreno. Já os drenos de polietileno, ele é de um material plástico, são rígidos e com múltiplas perfurações. Às vezes podem ser radiopaco e permitem a saída de líquido por gravitação e sucção. A vantagem é porque ele é pouco irritante e não colaba. Os de silicone, eles são tubos de material praticamente inerte e radiopaco. As vantagens é porque eles são menos rígidos que os de polietileno e menos sujeito à contaminação bacteriana. Não colaba e também é macio. Quanto à estrutura do dreno, eles podem ser laminares ou tubulares. Os laminares, o mais conhecido é o dreno de Penrose. Este dreno de Penrose ele apresenta diferentes larguras e eles são classificados em ordem crescente e a gente chama de French e eles variam de 1 a 5. Esses drenos de Penrose eles vêm com um talco de fábrica, porque senão eles podem colabar. Agora é importante que na hora que a gente for inserir esse dreno no paciente, a gente remova esse talco, porque senão esse talco vai ser reconhecido como um corpo estranho e pode levar a uma rejeição, a uma infecção. Então a gente lava esse dreno e a gente insere esse dreno depois que a gente remove esse talco.
que é de fábrica. Pode vir tanto com este talco, ou pode vir também com uma gaze. Vai depender do fabricante. Mas eles são bem conhecidos e são bastante utilizados. Eles apresentam em diversas marcas e eles são utilizados em pequenas lojas e grandes extravasamentos de secreções pelos cirurgiões. Já os tubulares, eles podem ser de polietileno, de silicone e de látex, e eles vão drenar por gravitação ou sucção. Quanto à forma de ação, eles podem agir por capilaridade. Essa saída de secreção ela vai se dar espontânea. Geralmente é um dreno aberto, né? Se trata de um dreno aberto, e eles vão drenar na realidade através da superfície deste dreno e não vai haver passagem de líquido pela sua luz. Já o de gravitação, a gente tem como exemplo o dreno de tórax e o abdominal, e estes são conectados a um frasco ou uma bolsa. O de sucção, eles são mais utilizados onde tem um acúmulo de líquido, e eles vão agir, né, refazendo o vácuo, e vão agindo também por aspiração ativa. São bastante utilizados. Quanto ao sistema de drenagem, ele pode ser aberto ou fechado, como eu falei agora há pouco. A gente tem os que agem por capilaridade, no caso o dreno de Penrose, então são drenos abertos. E a gente tem o de sistema fechado, e aí ele não vai ter contato com o meio, né? E exemplo, a gente tem o dreno de Kerr, a gente tem dreno de tórax, entre outros. Quanto ao calibre, então esse calibre ele vai corresponder a uma numeração em French e vai ser sempre de forma crescente. Então, como eu citei para vocês, o de Penrose ele vai de 1 a 5, e a gente tem outros drenos, outros tipos de drenos, e sempre vai estar numa ordem crescente. Então, quanto maior, então a numeração, maior vai ser o calibre desse dreno. Quanto ao uso, então a gente tem aqui os drenos de vias biliares. Então, como exemplo, a gente tem o tubo de Kerr, e aí vocês podem perceber no slide como é o formato desse dreno, e eles são utilizados para descompressão ou prótese de uma anastomose biliar. A gente tem drenos, né, que são utilizados no reto e sigmoide. São tubos de polietileno, são utilizados para evacuação de conteúdo líquido ou gases na porção distal do cólon. Introdução de líquidos para lavagem, que é o clíster, e o contraste ou medicações. Já na cavidade abdominal, a gente tem aqueles drenos que podem ser utilizados para drenagem de secreção, e os mais conhecidos são os drenos de Penrose e os drenos tubulares. E a escolha sempre vai ser a escolha, né, a determinação de qual o dreno que deverá ser utilizado vai ser decidido aí pela equipe cirúrgica, porque vai depender do tempo e de permanência que ele vai precisar ficar, e também da quantidade de líquido que precisará ser drenado. Então, quem vai decidir realmente é a equipe médica. Como deve ser a assistência de enfermagem aos pacientes no pós-operatório com os drenos? Então eu vou pedir agora que vocês assistam os vídeos que eu escolhi, para que vocês tivessem a ideia de como é realmente a prestação de assistência da enfermagem para o cuidado com esses pacientes. E ao término, eu vou precisar que vocês façam a atividade que foi proposta, e em seguida vocês vão enviar para o meu e-mail.